Bom dia a todos. Bom dia. Falar sobre o amor ao próximo é muito difícil para nós, porque esse é o maior mandamento que existe ensinado por Cristo. Quando ele falou que o maior mandamento seria amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento, que seria idêntico ao primeiro, seria amar ao próximo como a si mesmo, Jesus está mostrando para a gente que o amor é a base de toda a nossa existência. É baseando o amor em nossas ações que podemos chegar no futuro a ter uma tranquilidade com relação às nossas existências, deixando que o progresso, deixando que a evolução ela caminhe naturalmente com todos nós. Então falar de amor é muito difícil para nós, porque ainda estamos no mundo de provas e expiações, e no mundo de provas e expiações, que é o segundo mundo na categoria evolutiva, ele mostra para a gente quão pequeno ainda somos, quanta ignorância ainda faz parte de cada um de nós, e a dificuldade que temos de cumprir esse mandamento maior, que é amar. Porque Deus é amor. Todo o universo é regido através do amor. E como todo o universo é regido através do amor, nós estamos inseridos nesse amor. E possuímos em cada um de nós esse amor de uma forma latente, quer dizer, ele existe, mas ele precisa ser trabalhado. A gente precisa fazer com que cada momento de nossas vidas ele seja observado em nossas ações. Só assim nós podemos crescer. Jesus nos ensinou que o maior mandamento seria amar, onde estão inseridos todos os ensinamentos, todas as leis e todos os profetas. Quer dizer, tudo que nós recebemos como ensinamento. Até os dias de hoje, todas as leis que foram exaradas por nossos antecessores, por aqueles que foram encarregados de trazer as leis divinas para nós, todas elas estão inseridas neste mandamento maior, que é o amor. Então, como fica difícil para nós seguir aqueles mandamentos pequenos, que existem, que já vieram ao nosso conhecimento através de Moisés, quando ele trouxe para nós os 10 mandamentos. Então a gente vê a dificuldade que a gente tem de seguir aqueles pequenos mandamentos, aqueles que estão ainda na sequência. Se o amor engloba todos eles, a nossa dificuldade passa a ser muito maior. Nós temos aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma sequência muito interessante, porque no Evangelho ele tem no seu início um prefácio. No prefácio, o prefácio ele vem dizendo para a gente o que o Evangelho ele está trazendo para nós, por que ele está sendo colocado para todos nós. Então o Evangelho são aqueles ensinamentos que foram computados de uma maneira, compilados de uma maneira e trazidos para nós pelos ensinamentos de Jesus. Então Jesus trouxe para nós uma sequência de ensinamentos, e esses ensinamentos estão colocados no Evangelho. No Evangelho são os ensinamentos do Cristo. Então, no prefácio, a gente vai ver que o Espírito de Verdade, ele vem dizendo para a gente por que o Evangelho está sendo trazido dentro da doutrina espírita. Qual é a finalidade dele, o que ele está englobando, para que a gente possa ter um entendimento da obra que é esse livro, que a gente muitas das vezes não consegue entender, porque a gente não estuda, não lê, tem dificuldade de entendimento, em função da nossa própria falta de capacidade, porque cabe a cada um de nós aprender. E o aprendizado, ele é gradativo. Então, nós temos dificuldade porque a gradação, ela vai dizer para nós do grau evolutivo de cada um. E como nós ainda estamos
incipientes, começando agora nossas existências, a gente tem dificuldade de entendê-lo. Mas não é por isso que a gente tem que deixar de lado esse grande ensinamento que o Cristo trouxe para todos nós. Porque ele é a base da nossa existência. Ele é que dita a nossa maneira de existir e como nós vamos nos sentir durante o nosso período evolutivo. Então, no prefácio, o Espírito de Verdade, ele vem mostrando para nós que as virtudes que existem trazidas por Jesus, que são os ensinamentos em função da vontade do Pai, da vontade de Deus para todos nós. Então ele traz para nós uma noção do que está sendo feito nessas partes do Evangelho, nos ensinamentos do Cristo. E a gente vê uma coisa interessante, na introdução do Evangelho, a gente vai só falar sobre o objetivo da obra. Existem vários tópicos, mas na introdução mostra para nós qual é o objetivo desta obra. Por que ela foi feita do jeito que está sendo feita? Qual foi o objetivo? Quer atingir o que em cada um de nós? Né? Então a introdução é importante que a gente dê uma olhada, principalmente no objetivo da obra. Não que as outras partes não sejam importantes, mas o objetivo da obra é para aguçar em cada um de nós a nossa necessidade de adquirir o conhecimento. Aí a gente vai ver que os primeiros 6 capítulos, eles são a fundamentação da obra. Então, o que fundamenta essa obra aqui, esse Evangelho, são os 6 primeiros capítulos do Evangelho. O que é fundamentar? A gente vai dar como exemplo, no nosso dia a dia, no cotidiano, nós possuímos uma família. Então, vamos dizer, a nossa família ela é composta de pai, mãe, avó, avô, filho, filha, neto, neta. Vamos dizer que a nossa família tenha um número X de 20 pessoas. Aí, o que a gente precisa, né? O que a gente precisa? Para esta família, né? Para esta família existir, viver no seu dia a dia. Então, a fundamentação, ela vai trazer para nós aquilo que a família precisa para existir. Então, é o fundamento. Eu preciso ter um local para residir, eu preciso ter uma área que me providencie algo que eu gere uma subsistência, um trabalho. A família precisa disso, daquilo, uma série de parâmetros, uma série de coisas para que a sua existência possa ser fundamentada. É como se a gente fosse construir uma grande residência para colocar todo mundo lá dentro. Então, na grande residência, para que eu construa uma residência, eu preciso saber qual é a família que eu tenho, quem eu vou colocar dentro desta residência. Então, a residência ela pode precisar de um quarto, 2, 3, 10, sala, cozinha, banheiro, área. Então, eu preciso, isso daqui é a fundamentação. Para que a minha família possa residir aqui, eu preciso que a residência tenha todos esses vamos dizer, cômodos, todas essas áreas, todos esses cantos, todos esses pormenores. Então, na vida da gente, o Evangelho, ele vem trazer para nós o que nós precisamos, para a nossa vida, para a nossa existência. Então, nos 6 capítulos, ele tem no capítulo 1, ele fundamenta o Evangelho. Jesus vem dizer para a gente que ele não veio destruir a lei, no capítulo 1. Então, eu não vim destruir a lei. Quer dizer, a lei que existe, que veio lá do Velho Testamento, trazida por nós, né, por Moisés, ele falou que ele não veio destruir. Por quê? Porque existia uma preocupação muito grande entre os hebreus de que Jesus
modificasse todo o sentido da lei mosaica, porque era a lei que todo o povo hebreu seguia. Então eles tinham uma série de pormenores nas leis que eles seguiam, tinham toda uma maneira de agir, mas Jesus falou que ele não veio destruir a lei, né? No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Ele está especificando que ele não veio destruir a lei e que o reino dele, porque estavam questionando com relação ao seu reinado, ele disse, meu reino não é deste mundo. Quer dizer, ele está dando uma base dos ensinamentos que ele está trazendo. Dos ensinamentos dele, ele está dizendo que ele não veio destruir a lei e que o reino dele não é deste mundo. No capítulo 3, ele fala que há muitas moradas na casa de meu pai. Então ele está fundamentando os ensinamentos que ele está trazendo. Ele está trazendo uma fundamentação, dizendo que na casa do pai existem muitas moradas. Para a gente ficar mais tranquilo com relação ao que a gente estava preocupado, com relação ao nosso grau, à nossa evolução, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso daí gerou nas pessoas um questionamento muito grande, mas ele estava fundamentando o cristianismo. Depois, no capítulo 7, ele diz, no capítulo 5 ele fala, bem-aventurados aflitos, falando das aflições, porque muitos de nós passam por tensões, por uma série de problemas, e as aflições fazem parte da nossa necessidade evolutiva, em função do grau de conhecimento das ações que a gente pratica no nosso crescimento. E no capítulo 6, ele fecha a base, essa sustentação, falando Cristo Consolador, dizendo que o Cristo veio para consolar todo esse trabalho. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz como base, né, como fundamentação, esses 6 primeiros capítulos. Fundamenta o Evangelho. Nos 4 capítulos seguintes, ele faz uma coisa básica. Ele traz para a gente os instrumentos de aplicação na base que foi trazida. Então ele trouxe a base, né, para a gente e está trazendo os instrumentos que a gente vai trabalhar essa base. Como é que a gente vai trabalhar toda essa base que foi trazida para nós? É como se a gente estivesse construindo a casa. Eu vou precisar de quarto, sala, cozinha, banheiro, né? Agora tem aqui areia, tem pedra, tem cimento, tem água, tem ferragem, tem tudo aqui. E como é que eu vou trabalhar com isso? Eu preciso das ferramentas de trabalho, né? Na casa eu vou precisar, de repente, de enxada, vou precisar de uma bitoneira para virar a massa, vou precisar de pá, vou precisar de vergalhão, vou precisar de uma série de coisas para trabalhar, não é? Então, ele, nos 4 capítulos seguintes do Evangelho, ele traz para a gente os instrumentos de aplicação daquilo que nos foi trazido como fundamentação da obra. Quais são esses capítulos? No capítulo 7, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, para a gente trabalhar toda aquela informação que nos foi trazida a Jesus, nós precisamos aplicar como ferramenta de trabalho as bem-aventuranças. Então ele fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito. No capítulo 8, ele fala, bem-aventurados que têm puro coração. Então, olha só, para que a gente possa aplicar os ensinamentos do Cristo, nós precisamos primeiramente trabalhar o espírito. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Em seguida ele fala sobre bem-aventurados os puros de coração. Quer dizer, nós precisamos trabalhar o espírito e trabalhar o sentimento. É o coração que está moldando o nosso trabalho. A ferramenta de trabalho que a gente tem é o sentimento. No capítulo 9, ele fala, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Então, a pacificação do ser humano. Ser brando, ser pacífico. É um instrumento de trabalho dos ensinamentos do Cristo. A brandura, a paz, a pacificação de todos nós.
E no capítulo 10, é bem-aventurados que são misericordiosos. Então a gente precisa ser pobre de espírito, puro de coração, brandos e pacíficos e misericordiosos, para trabalhar a doutrina do Cristo. Vejam a nossa dificuldade. Porque nós temos a base, aquilo que a gente precisa, e a gente tem a ferramenta de trabalho. Essa ferramenta de trabalho, nós precisamos tê-las utilizando para poder trabalhar todo o ensinamento que Cristo nos traz. Isso é interessantíssimo. E isso foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo de uma maneira muito didática, muito inteligente. Mostrando para a gente que ele começa lá dando a fundamentação, depois dando a ferramenta que a gente precisa para trabalhar essa fundamentação. E fecha do capítulo 11 ao capítulo 28, da instrução como aplicar a ferramenta de trabalho. Então, olha, tem uma fundamentação. Jesus nos trouxe o que é a nossa existência, nos deu a ferramenta para trabalhar e depois nos explica como trabalhar essa ferramenta. E o Evangelho vem justamente nessa sequência, de uma maneira muito didática, mostrando para a gente. Então, do capítulo 11 ao capítulo 28, são as instruções de como precisamos trabalhar as ferramentas que existem à nossa disposição para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E interessante que o capítulo 11º, o capítulo 11, ele fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. Então, nas instruções de aplicação, a primeira instrução é o maior mandamento. A primeira instrução que nos chega é o maior mandamento que Jesus nos trouxe, que é amar. Amar ao próximo como a si mesmo. No capítulo 11º. Vê como é interessante. A gente, quando pega o Evangelho para estudar, a gente vê a dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia de assimilar os ensinamentos que nos chegam, em função ainda da nossa pouca visão, da nossa rebeldia com relação à própria existência. Porque quando fala fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, na parábola dos credores e dos devedores, a gente vê nitidamente que nós queremos os favores que o nosso Pai Celestial distribui para todos nós. Nós queremos sempre ser beneficiados em todas as nossas ações, em todos os nossos procedimentos. Nós buscamos o benefício próprio. Nós somos assim. A gente busca o benefício. E nós temos dificuldade de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós. Porque quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, tem-se a impressão que eu vou ficar frente a um espelho me amando e me admirando. Não foi essa a colocação de Jesus. Ele, quando diz que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, é porque a gente precisa trabalhar aquilo que tem dentro de nós, que foi colocado em nossa criação, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Para que a gente possa, com esse instrumento, o amor, fazer com que as nossas vidas sejam vidas melhores. Nós buscamos
sempre o melhor ele volta de nós. E muitas vezes aqueles que estão ao nosso lado, eles não conseguiram entender da maneira que nós entendemos aquilo que seja melhor. Isso é interessante, porque nós estamos sempre certos nas atitudes que tomamos. E aqueles que estão à nossa volta, eles não estão fazendo como deveriam fazer. Nós estamos assim. É simples desse jeito. Porque é muito difícil nós nos colocarmos na posição que o Cristo nos pede, de amar ao próximo como a gente ama a gente mesmo. Porque nós fazemos tudo que seja em função daquilo que achamos ser melhor para nós. Muitas vezes cometemos uma série de enganos, pensando até que estamos fazendo uma coisa boa. Mas é que o nosso pensamento, a nossa maneira de enxergar a vida, a nossa visão das coisas à nossa volta, elas nos traem pelo entendimento pouco que ainda temos de nós mesmos, das situações. O sentimento que a gente tem, ele muitas vezes ele falseia em função do entendimento. O nosso entendimento é um que nos leva para um lado, nos gerando um sentimento, e esse sentimento vai nos levar para uma situação que muitas vezes a gente agride aqueles que estão à nossa volta por achar que eles deveriam agir de um jeito que eles não estão agindo. Mas só que nós somos seres individuais. Cada um de nós tem uma base que nos criou. Nós fomos criados pelos nossos pais, adquirimos o conhecimento das ações que os pais faziam, das famílias em que estávamos criados, tinham como ações no seu dia a dia. Então nós fomos adquirindo conhecimento, adquirindo hábitos. Então cada um de nós, em função das próprias encarnações que temos, em função do grau evolutivo de cada um, em função da maneira como nós enxergamos as coisas, nós temos dificuldades de entender o outro. É uma coisa bem interessante, bem prática na vida da gente. Normalmente, a gente nasce, cresce, é educado pelos pais, pela família, pelo ambiente. Chega uma certa idade e a gente se casa. Ao casar, a gente escolhe a pessoa que nós achamos ser a pessoa ideal para viver com a gente o resto da nossa existência, para criar nossos filhos, para formar uma família. É o ideal, claro, é uma busca que todos nós temos. Aí nós vamos juntar as escovas de dente, como a gente fala, Vamos botar a escova de dente num ambiente só. Porque antes, um estava numa casa, numa residência, outro estava em outra, Aí quando a gente junta as duas escovas, nós passamos a ter coisas em comum. Só que eu tive uma infância, um crescimento, as vidas anteriores me trazendo procedimentos, atitudes, sentimentos, uma série de coisas que moldaram a minha personalidade. Eu sou aquilo que foi forjado ao longo da minha existência. A minha mulher, ela é aquilo que ela foi forjada ao longo da existência dela. Então, de repente, eu acordo de manhã e não dou bom dia para ela, porque eu estava prestando atenção no relógio, eu tinha um horário, um troço qualquer. Ela acordou achando que eu ia dar um bom dia, e eu não dei. Ela faz um bico desse tamanho para mim, aborrecida da vida porque eu não dei bom dia. Aí eu olho para a cara da mulher, ela está aborrecida. Por que essa mulher está com essa cara feia? Aí eu me aborreço porque ela está com a cara aborrecida. Aí, o que gerou tudo isso? É que eu não estou dentro do sentimento dela. Ela não está dentro da minha postura naquele momento, porque eu estou ligado numa coisa, ela está ligada em outra. E a gente vem de ações
diferenciadas em nossas famílias. Nós somos assim. Então nós temos uma visão de vida diferente e vamos viver juntos. Aí começa o quê? A necessidade de nós nos amarmos. E como é que esse amor precisa funcionar? Eu preciso entender que ela é ela e eu sou eu. Nós precisamos entender quem está do nosso lado é uma outra pessoa. E que eu posso pensar de um jeito e a pessoa pensar diferente. Nós não somos inimigos por isso. Nós temos sentimentos e visões pessoais. Cada um de nós tem seu entendimento. Eu não posso chegar na casa de ninguém e achar que a casa tem que ser modificada. Porque a maneira que aquela família vive é daquela família, não é a minha maneira. Eu posso não concordar com nada que está dentro da casa do meu vizinho. Mas é problema do meu vizinho, ele vive daquele jeito e acha que deve viver assim. Eu não concordar não muda a maneira do vizinho ser. Então nós, para amarmos aos nossos irmãos, a gente precisa entender o seguinte: eu vou caminhando, vou passando vamos dizer que eu esteja fazendo como é que você chama? Quando a gente vai fazer uma caminhada no mar, uma trilha, estou fazendo uma trilha. Aí eu vou andando na trilha, de repente na minha frente tem uma cobra olhando para mim. A cobra está me olhando. Aí eu olho para a cobra, ela olha para mim. Olho para a cobra, ela olha para mim. O que eu vou fazer? Eu posso esperar a cobra sair, para passar. Posso pegar um pedaço de pau e bater na cobra, matar a cobra. E posso chegar lá e fazer um carinho na cobra. Eu posso fazer, não posso? Posso. Agora, só que a cobra, ela tem a natureza dela. Se eu me aproximar e for fazer um carinho na cobra, o que ela vai fazer comigo? Vai me morder, vai me picar e provavelmente eu caio ali mesmo, se ela for extremamente venenosa. Mas se eu pegar um pedaço de pau e matar a cobra, o que eu fiz? Eu eliminei aquele animal que estava na natureza dele. Ele estava me olhando provavelmente com medo de mim e se defendendo. E eu com medo da cobra de chegar perto e ela me picar. Então a natureza da cobra não me pede que eu vá lá e acaricie a cabecinha dela, que ela vai me morder, e está na natureza dela fazer isso. Cabe a mim utilizar a minha natureza, que é de me defender, de não, naquele momento, agredir a cobra e arranjar um jeito de passar por ali. Então, isso aí é o ter amor ao animal e entender a natureza dele. Ele está no habitat dele, com a natureza dele. Eu não tenho que passar a mão na cabeça da cobra, porque ela vai me morder. E seria uma coisa natural para ela e prejudicial para mim. Assim é o nosso procedimento com os nossos amigos, com aqueles que convivem com a gente. Muitos, em função da sua natureza, eu não posso ir em determinados lugares em função de falar assim: não, eu tenho amor para dar, eu vou lá para distribuir amor para aquele pessoal. E o pessoal está se matando, dando tiro um no outro. Provavelmente eu vou levar um tiro também e vai ficar lá. Ter amor por eles é eu entender que eles estão naquela situação, precisam sair dela, e o que eu posso fazer para ajudar. Isso é ter amor. Agora, eu chegar lá para dizer: não, eu amo vocês, eu tenho carinho por vocês, eles não vão entender. Não está na natureza deles, naquele momento, entender esse meu procedimento. Então, quando a gente fala amar ao próximo, significa a gente procurar ver naquele próximo aquilo que nós podemos fazer para beneficiá-lo, para ajudá-lo. Não é agredindo, não é matando a cobra que a gente vai ajudar a cobra. É desviando do caminho dela ou esperando que ela saia da nossa frente.
Então eu estou amando dessa maneira. É uma maneira de amar. É diferente de eu pegar um passarinhozinho que a gente tem em casa. Eu não tenho não, tá, pessoal? Eu não gosto disso, nunca gostei desde criança. Mas tem gente que tem sua gaiola com passarinho de estimação, vai lá, conversa com o passarinho, alisa a cabecinha dele. Dá para fazer, porque o passarinho está domesticado. É um pássaro cativo ali que vai te entender. Você fazer um carinho, o passarinho gosta e você também. Então você pode chegar e demonstrar o seu amor por ele, passando a mão na cabecinha dele, dando uma comidinha no bico, essas coisas todas. Mas você não pode chegar no mato, pegar uma cobra e fazer isso, que ela vai te morder. Então eu tenho que demonstrar o amor ao pássaro de um jeito e o amor à cobra de outro. Porque são naturezas diferentes. Então quando a gente fala que é amar os nossos irmãos, né, é amar a humanidade toda, é nós entendermos que nós precisamos proceder com cada um de acordo com a posição que a pessoa se encontra. O procedimento meu com a minha mulher em casa é um, mas eu não posso ter o nosso procedimento com a mulher na rua. Não tem lógica isso. Eu não estou amando mais a ela do que a mulher na rua. Só que na rua eu tenho que ter um procedimento diferenciado desse que eu tenho em casa, na minha intimidade do lar. Não significa que eu ame mais a um ou ame mais a outro. Significa que o amor, sendo uma ação universal que nos leva ao crescimento, nos tira da situação de egoísmo, de querer tudo para nós e nada para o outro, ele precisa ter os procedimentos adequados com a natureza de cada um. Então, se eu vou na casa de vocês, de algum de vocês, chego lá, a cozinha está cheia de panela até o teto. Eu estou falando isso porque eu não gosto, mas não significa que eu vá me intrometer. A cozinha está cheia de panela até o teto porque alguém, de alguma maneira, ou gosta de proceder assim, quando está na telha vai e lava, ou não teve tempo por algum problema, né? Mas eu não tenho que chegar lá, arruma isso, olha que bagunça, você tem que fazer desse jeito. Eu não tenho que dar norma de vida para ninguém. A norma de vida nossa é o exemplo que a gente dá nos nossos procedimentos. Então nós ensinamos a todos aqueles que estão à nossa volta com as nossas ações, com os nossos procedimentos. Haja com correção, seja honesto, procura fazer o bem que está ao seu alcance. Fazer o bem não significa a gente ser conivente com as ações dos outros. Muitas vezes nós precisamos tomar atitudes, porque as ações são inadequadas. Mas isso não significa que a gente não ame. O nosso filho em casa, quando faz uma arte, faz alguma coisa, a gente faz o quê? Toma uma atitude, faz uma coisa para corrigir aquelas ações. Não é que a gente não ame o filho, mas ele precisa ter o quê? Um limite. Se nós não limitarmos os filhos hoje, amanhã eles serão seres que estarão inseridos na sociedade sem limite, criando uma série de problemas que vão atingir a nós mesmos. Então os nossos filhos em casa, na nossa casa, nós precisamos dar limites para eles. Dar limites não significa cercear a liberdade dos filhos. Significa que nós precisamos ensinar, passar para os nossos filhos aquilo que eles precisam aprender. Mostrar para eles que existem deveres, responsabilidades e direitos. Nós não temos só direitos na sociedade, nós temos muitos deveres na sociedade. E os nossos deveres, os nossos direitos, eles precisam ser trabalhados. Então a gente começa ensinando aos nossos filhos em casa. Isso é amor. Isso é amor. Eu amo meu filho quando eu ensino a ele ser correto. Quando eu mostro para ele que ele tem os deveres e tem os direitos. Quando eu deixo ele se pronunciar, e todas as vezes que,
de alguma maneira, tomar uma atitude inadequada, eu mostrar que aquela atitude não foi boa e que ele precisa trabalhar aquilo. Então, quando Jesus pediu para nós amarmos aos nossos irmãos, amarmos a humanidade, significa a gente não querer destruir aquilo que não foi criado por nós. Nós não temos o direito de destruir as outras pessoas, mesmo que a gente não concorde com as ações dela. As correções precisam existir, a destruição nunca. E a destruição, ela mostra para a gente a falta de amor. Eu estou destruindo porque eu não concordo. Eu estou orientando, eu estou corrigindo, eu estou tomando uma atitude adequada para aquele momento. Mas eu não estou destruindo aquilo que está ao nosso redor. Então, quando a gente ama alguém que está próximo da gente, não significa que a gente tenha que estar abraçado de amor, de beijinho, não. Não é isso. Eu amo quando eu olho para a pessoa, vejo que ela precisa e eu vou, dentro da minha capacidade, dentro do meu entendimento, ajudar. Eu fazer o que está ao meu alcance para que a pessoa saia daquela situação que eu veja não ser boa. Fazer o que está ao meu alcance é diferente de eu querer que o outro se modifique porque eu acho que tem que ser modificado. Eu estou lembrando da história do rapaz que ele veio para a doutrina espírita, né? O rapaz fez a faculdade, chegou lá, cheio de ideias, fez advocacia, o cara conhecia leis, cheio de ideia na cabeça. Aí foi cair numa casa espírita, aprendeu um pouco da doutrina, aí falou, eu vou fazer caridade. Vou fazer caridade porque a caridade, ela precisa ser trabalhada em todos nós. E eu vou fazer caridade. Aí saiu, né, com o grupo do centro espírita que ele frequentava, para fazer distribuição lá no centro de São Paulo, distribuição à noite, estava a noite fria, né, aquela garoazinha lá de São Paulo, muito frio. Ele falou, eu vou sair, pegar esse pessoal da rua e vou distribuir cobertor para todo mundo. A ideia dele é boa? Né? Distribuir cobertor para o pessoal de rua, que estava uma noite fria, né? Garoando. Aí o que ele fez? Ele foi numa loja, pegou o primeiro salário dele, comprou tudo de cobertor. E saiu com aquela sacola que ele quase não carregava para distribuir para as pessoas de rua. Quando ele chegou na rua com aquele sacolão, com aquele quadradão cheio de cobertor, aí foi aquela invasão e todo mundo, aquela confusão danada em volta dele, ele dá cobertor para um, dá cobertor para outro. Acabaram com o cobertor dele todo, pegaram os cobertores todos que ele levou. Aí depois o acompanhante dele, o mais antigo, que estava fazendo parte dessa campanha de rua há mais tempo, ficou só observando. Falei, é isso que você quer? Não, eu tenho, é isso, tem certeza? Tem. Então tudo bem, vai fazer. Aí depois que ele distribuiu o cobertor todo, aí ele viu que o pessoal desapareceu. O pessoal desapareceu. Aí depois passou no canto, tinha um no cantinho, outro no outro. Aí ele descobriu que as pessoas fizeram aquela roaça todinha em volta dele para pegar o cobertor, para poder vender e comprar droga, transformar tudo em droga. Aí ele falou, eu cooperei com a destruição daquele pessoal todo, querendo fazer uma coisa que eu tinha na minha cabeça ser boa, que era beneficiar a todos, porque estava frio, a noite chuvosa, aquele clima assim, e eu, agradecendo a Deus por ter arranjado aquele emprego, e no meu primeiro pagamento, meu primeiro salário, eu falei, eu tenho que agradecer a Deus e vou fazer um ato de bondade. Vou fazer uma distribuição. Aí ele olhou aquilo ali, e agora, o que eu faço? Aí então acendeu a luz nele vermelha.
até para fazer a caridade, a gente tem que saber como fazer a caridade. Então nós não podemos sair de onde a gente está e achar que nós vamos em algum local beneficiar aquele local sem o conhecimento da maneira de vida do local e do que possui aquele local para se apresentar. Então, isso é amor. Eu primeiro vejo o que eu posso fazer, vou ver quantos existem naquela área, o que eu posso fazer para beneficiar e como fazer. Porque não é fazendo as coisas de uma maneira descontrolada que a gente está amando, não. Nós tomamos muitas vezes decisões assim. Esse foi um exemplo bem assim, rasteiro para a gente entender. Mas no dia a dia nós fazemos muitas coisas com aqueles que estão do nosso lado, agredimos as pessoas sem perceber que estamos agredindo. Porque nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós achamos que está de acordo, que é melhor para elas. Não estamos questionando se é melhor ou se é pior. É que a pessoa não tem aquele entendimento. Então, quando você quer o melhor para ela e que ela faça aquilo que você viu, ela não vai fazer. Se eu chego na casa de alguém e falo, ó, muda esse paneleiro aqui no lugar, o fogão não está bom aqui, a geladeira fica melhor ali, ó, vocês devem passar um pano aqui, a pessoa vai olhar para mim, cara, você veio na minha casa para dizer o que eu tenho que fazer? Não vai fazer. Porque o hábito é um, e aquilo que eu enxerguei é diferente. Então, na convivência nossa, no nosso dia a dia, amar ao outro é procurar entender o que o outro tem e o que a gente pode fazer para somar. E todos nós temos dificuldade para fazer isso. A gente está falando aqui, o primeiro que tem dificuldade aqui na frente sou eu. Eu tenho muita dificuldade para fazer isso. Por quê? Porque eu olho uma coisa, eu tenho uma vivência, eu tenho uma vida, né, que desde lá de trás, com uma série de procedimentos, de entendimentos, de visões, que me dá uma claridade numa direção. Aí quando eu vejo a pessoa agindo diferente daquilo, eu fico irritado. Então, ao invés de ajudar, eu quero pressionar a pessoa a mudar a atitude. Então eu não estou amando como Jesus pediu que eu fizesse. Aí eu me flagro nisso, eu me sinto mal. Mas aí é aquela história, né? Do vagalume e da cobra, né? A cobra queria comer o vagalume de qualquer jeito, mas eu não faço parte da sua cadeia alimentícia. Por que você quer me comer? Porque o seu brilho me incomoda. Quer dizer, é a maneira da gente enxergar as coisas. A atitude do outro incomoda a gente. Porque nós enxergamos diferente daquele outro. Então incomoda. Aí eu quero amar, mas eu quero que ele proceda daquele jeito que eu falo. Ele não procede, eu me aborreço. Então o que a gente precisa fazer? Os ensinamentos. A gente precisa primeiro ler mais o Evangelho. Esse livro aqui é fabuloso, porque ele foi feito em 1864, né? a primeira tirada dele. Aí Kardec jogou essas informações na Revista Espírita, que tinha uma revista espírita que saía lá, né, periodicamente, em que ele levava para o povo, né, lá na França, jogava para as pessoas e catava o que as pessoas tinham de opinião, de visão das coisas. Então, quando elas traziam essas visões, ele pegava e ia trabalhando as opiniões. Então, para que ele não tivesse muitos erros, ele pegou as opiniões das pessoas, a visão das pessoas e começou trabalhando isso, claro, sobre a orientação espiritual. Então, a segunda obra, essa definitiva, que é a terceira edição, se eu não me engano, saiu em 1865, um ano depois, né? Mas ele passou esse tempo todinho trabalhando na Revista Espírita e vendo o que ele precisava trabalhar. Aí pegou, trouxe uma obra mais, vamos dizer assim, mais didática para o nosso estudo. E a gente vê quão didática é.
porque ela vem nos mostrando todas as nossas necessidades e como trabalhar essa necessidade. E no final ele traz todas as informações que a gente precisa. E no finalzinho do Evangelho, ele mostra para a gente como nós devemos nos ligar ao nosso Criador, ligar a Deus, ligar aos amigos espirituais, aos nossos orientadores através das preces. Vem nos ensinando a fazer prece. Fazer prece não é pedir só, é louvar, agradecer também. Então, no final da obra, tem toda uma coletânea de preces espíritas. É para a gente decorar? Não. Não é para a gente decorar a prece espírita. É para a gente entender. Pegar a prece espírita e entender. Lê, estuda, procura entender o que ela está trazendo para nós. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é uma obra didática muito boa para nos orientar, nos mostrar como nós devemos proceder no nosso dia a dia, na nossa vida, e quanta dificuldade a gente tem de fazer isso, porque está sendo pedido para nós que nós nos modifiquemos, e a gente não quer se modificar. A gente diz que quer, mas a gente não quer, porque é difícil. Se eu tenho hábito de todo dia fazer alguma coisa, eu deixar de fazer aquela alguma coisa todo dia é muito difícil para mim, porque é um hábito, eu adquiri aquilo. Então, na nossa existência, a gente adquire os hábitos que fazem com que a nossa vida tenha um procedimento. E esses hábitos adquiridos, eles vão se modificando com o tempo, mas eles não saem de um patamar para o outro, de uma hora para outra. A gente não consegue fazer isso. Então, quando a gente entende que amar é entender o outro e levar para o outro as suas necessidades, dentro de um entendimento maior, para que a gente não agrida aqueles que estão junto com nós. Quando a gente já tem essa visão e procura trabalhar isso, nós ficamos menos egoístas, menos orgulhosos e agredimos, fazemos menos mal àqueles que estão à nossa frente. E é o que Jesus está pedindo para a gente fazer. Para que a gente faça com que o nosso conhecimento faça parte da nossa existência, a busca do entendimento de vida, nos dando o quê? A moralização dos nossos procedimentos. A gente só vai moralizar os procedimentos quando a gente entendê-los. E a gente, para entender, tem que ter conhecimento. E a gente, para ter conhecimento, tem que trabalhar a cada um de nós, a todos os instantes da nossa vida. E a nossa dificuldade. Por isso que nós estamos todos aqui. Fazemos parte de um mesmo navio, de um mesmo barco. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós precisamos romper barreiras. E precisamos do entendimento necessário. Utilizar as ferramentas adequadas no momento que a gente precisa do trabalho. E para saber qual é a ferramenta que a gente precisa, Jesus nos trouxe o Evangelho. Ele nos trouxe a Boa Nova. A Boa Nova foi uma mudança trazida para toda a humanidade. Já tem 2000 anos e a humanidade está do jeito que a gente está vendo. Está muito melhor. Muito melhor do que era. Nós sabemos disso. É só observar a nossa volta. Agora, está faltando ainda muito para a gente chegar lá na frente. Porque Jesus disse para a gente o quê? Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então está faltando muito para a gente ainda fazer o que ele faz. Muito mais, aí não dá pra gente, não dá nem para a gente imaginar. Então queria agradecer a atenção de vocês, tá? Dizer que a gente possa entender um pouco daqueles que estão à nossa volta,
procurar fazer com que o nosso amor realmente ele trabalhe as nossas ações, porque cada um de nós tem em seu interior, de forma latente, esse amor, porque a criação é amor, Deus é amor, e Ele colocou em cada um de nós, se nós somos a sua imagem e semelhança, Ele colocou o amor em cada um de nós, suas criaturas, para que a gente pudesse fazer com que esse amor crescesse e tomasse a proporção que todos desejam, que é do reino dos céus. Mas para que isso aconteça, ele precisa ser trabalhado. E nós estamos aqui procurando trabalhar, com todas as dificuldades que ainda temos de espíritos inferiores que somos, mas procurando trabalhar esse amor. Ainda brigamos com a mulher, né? Às vezes quando a gente acorda lá e tudo com o outro, mais ou menos, né? Então a gente ainda tem dificuldades no relacionamento. Sabe por quê? Porque a mulher vem de uma família e a gente vem de outra. Nós tivemos uma maneira de entender a vida, ela teve outra. E agora a gente está fazendo com que as nossas vidas sejam comuns. Então nós precisamos adequar os procedimentos de um e do outro. Não vão existir arestas, mas essas arestas elas precisam ser trabalhadas. Ninguém é superior a ninguém. O homem não é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. Nós somos todos filhos de Deus. E o nosso Pai quer que cada um de nós alcance o seu grau evolutivo dentro do tempo de cada um. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção.